Então, buenas noches. Boa Hoje estou no noite. espanhol. Good evening. Não, agora já é que horas? Deixa eu ver. Já é good evening, quase good night, né? Isso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar, então, o capítulo 4, né? Então, a gente está no capítulo 4. Tá dando para ver direitinho? Uhum. Então, The Nations Transjordanian Vanguard. Então, aqui a gente está vendo as nações de Israel, né? Que a nação de Israel, quando estava tentando passar ali pelo Rio Jordão. E aqui a gente está vendo que essa nação vanguardista, então é uma vanguarda, aquela que se adianta, aquela que toma a frente, né? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 32, na verdade, de Números. Tá? Então, a gente vai ver aí como que a gente vai interpretar números. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui para a gente ler números mesmo em português, que eu acho que vai ser importante a gente ler. Deixa eu só desligar aqui. Então, vamos lá. Por quê? Porque esse capítulo todo vai só falar de números. Então, eu acho importante trazer ele em português primeiro, para depois a gente ver ele no artigo lá, no capítulo, quer dizer. Então, vamos lá. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: desculpa. Atarote, Dibom e Jazer e Minra e Esbom e Eleade, Sebã e Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: que os homens que subirão do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andares errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós os virais de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Então, esse aqui é um versículo bem importante. Daqui para frente vai ser bem legal. Porém, nós nos armaremos apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor,
até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra seja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós e na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, o rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades ao seu redor. Então, tem todos os nomes da cidade. E assim foi. Então, assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Até aqui eu acho que é interessante. Bom, um grande relato. Praticamente, então, as tribos de Gade e a tribo de Gade e a tribo de Ruben ficou no oriente de Israel. Mas o que é esse oriente? Então, vamos voltar aqui no nosso mapinha. Eu adoro mapa. Então, aqui a gente está vendo toda a trajetória do povo de Israel desde que eles saíram do Egito, né? Aí eles vêm passando aqui. Essa parte é muito interessante, porque o Rio Jordão, ó, tá vendo? Ele tá bem aqui. Não sei se tá dando para ver direitinho, tá? Então a gente tem aqui o Mar Morto, né? O Rio Jordão. Então essa aqui é nosso ponto de referência. Então o povo estava aqui, ó, ao Oriente. Lembra que a gente estudou isso aqui? Então oriental, leste, né? Então na parte oriental. Então, aqui, a tribo de Gade e a tribo de Ruben queriam ficar aqui, eles não queriam atravessar o Jordão para conquistar a terra de Canaã, que ficava aqui. Tá? Então, lembra que aqui ó, a gente tem Moabe, Midian, Edom, tem povos que são um pouco hostis a Israel, né? Deixa eu ver se eu acho Gileade aqui. Acho que não está aqui. Gileade está aqui, né? Tem nesse outro mapinha aqui. Então, tá vendo? A gente viu Gileade, né? Bom, aí o que Deus falou, né? O que Moisés falou? Bom, se a tribo de Gade e a tribo de Ruben passarem o Jordão e lutarem por Israel, então eu vou dar a terra de Gileade para vocês, que é uma terra boa para se cultivar gado. Então, aqui a gente tem, cadê? Aqui, as tribos, né? Então, olha aqui, tá vendo que ele falou também de Manassés, né? Essa cidade, Astarote, ela vai ser bem importante também para a gente estudar hoje. E Gileade aqui, né? Então, Gade e Ruben, tá vendo aqui o Mar Morto? E aqui o nosso Rio Jordão, Mar da Galileia, e aí vai. Então, todas as outras tribos ficaram para cá, né? A maioria, né? Ficaram no oeste. E essas daqui são as transjordâneas, aquelas que não passaram o Jordão, tá? Então, Ruben e Gade e Manassés aqui. Muito bem. Eu gosto de ver aqui porque aí a gente consegue entender melhor. Então, peraí, que eu vou voltar para o texto.
Então, aqui, a gente, nesse capítulo está falando assim, então, quando a gente está vendo todos esses livros de Números, Deuteronômio e Josué, é uma extensa narrativa que explica aí essas 12 tribos ocupando os territórios leste e oeste do Jordão, né? Então, principalmente aqui, east of the Jordan. Ao invés de se estabelecer em Canaã com o resto das nações. Então, Gad e Ruben não queriam ir para lá, queria ficar do lado de cá. Então, aqui. Então, esse relato aí de Números 32, ela apresenta 3 dificuldades. A primeira, ela não pressupõe que a nação já esteja vivendo na região. Segundo, somente 2 das tribos de Israel desejam ficar nessa região, que é a região oriental aqui, né? E terceiro, o desejo deles de se estabelecer naquele lugar enraivece aí o Moisés, né? O Moisés não estava muito satisfeito com essa decisão dessas 2 tribos. Então, a narrativa ela vai se movendo aí em direção ao seu final, né? Até que Israel cruza o Jordão. Então, todas essas coisas que a gente viu até agora, a gente está analisando isso aqui. Nossa, até ele atravessar. Ele foi indo, nossa, não atravessava nunca até chegar na terra de Canaã. Então, aqui, deixa eu ver aqui. Então, one therefore has good reason to conjecture that the narrative all the subtractions consists of a basic itinerary connecting Egypt to Canaan. Então, assim, existe uma narrativa mais velha, mais antiga, que colocou o itinerário básico desde que Moisés saiu do Egito até Canaã, tá? Com o mínimo de episódios possíveis ali. Então, essa é a narrativa básica. Existe aí uma narrativa básica contando essa história de que Israel aí saiu do Egito até chegar em Canaã. Então, visto dessa maneira, muito do que tem em Números em Deuteronômio representa uma massiva, um bloco massivo aí de material que foi interpolado, que foi adicionado aí, que foi colocado no meio. Tá? Nessa narrativa básica. Então, muitos estudiosos aqui concordam que esses textos remanescentes, esses primeiros textos aí, que foi separado com histórias de batalha, no capítulo 21 aí, né? Até o capítulo 32, representam suplementos. Então, desde o capítulo 21 até o capítulo 32, foi colocado um tanto de coisa ali, que representa uma narração, uma fonte. Esse priestly aqui, esse priest vem de padre. Então, o priest aqui é um sacerdote ou um padre. Hoje em dia a gente traduz como padre, né? Mas você pode também entender como um sacerdote, né? Então, é uma fonte sacerdotal. Então, uma fonte independente, uma fonte sacerdotal independente, que vê essa discussão nos próximos capítulos aí como adições que foram acrescentadas ou feitas no Pentateuco, na sua composição final do Pentateuco. Então, assim, lembrando, né, que o Pentateuco ele foi realmente compilado ali na Babilônia, muito tempo depois, no exílio. Então, muita coisa foi acrescentada ali nesse meio tempo, né? Então, a composição de Números 32, esse capítulo que a gente acabou de ler aí. Ele dá, assim, ideias, ele dá dicas, ele dá pistas que indicam que esse relato, ele se desenvolveu aí de um relato muito mais antigo e de um relato muito menor, na verdade. Então, provided below is a literal translation. Então, aqui ele vai colocar uma tradução literal do texto, arranjado para mostrar os resultados da análise do autor. A intenção desse material é identificar aí as coisas que foram suplementadas, ou as coisas que foram adicionadas
nesse relato, né? Então, ele vai destrinchar essas camadas. Então, aqui, while the non-intended parts in boldface, lembra desse bold aqui? Quando a gente está fazendo no Word, existe uma letrinha que se chama B, né? Tá um B ali. Eu quero pôr em negrito. Aí você clica no B. Mas o que tem a ver negrito com B, né? É o boldface. Então, boldface é negrito. Então, as partes que não são intencionais aqui estão em negritos. What I ascribe to an older substratum. Então, aqui, que essa é do relato básico, é do substrato básico desse relato. E isolated insertions, inserções isoladas, são marcadas em itálicos. Então, aqui ele deu todo mastigado para a gente, só que está em inglês, né? Aí ele vai dar todo esse relato. Então, aqui, now the Rebeonites and the Gadites owned a very large number of cattle. Cattle aqui é gado, tá? Então, as tribos de Ruben e de Gad, eles tinham um grande número de gado. They looked at the land of Jazer and at the land of Gilead. Então, eles olharam para a terra de Jazer e para a terra de Gileade. E viu que a terra era boa para o gado. Possibly part of the original iteration linked to numbers 21, 31, 32. Tá? Então, essas partes aqui possivelmente estão também no Números, capítulo 21, de versículos 31 a 32. Então, os gaditas e os rebeonitas, sabe que é assim que fala? Quem vem de Ruben é rebeonita? Deve ser. Vieram e disse a Moisés. Aí a gente tem todo o relato. Como a gente já leu, eu não vou me ater muito a isso daqui, não. Tá? Aqui eu só marquei they said, porque ele vai falar desse versículo aqui. Então, eles disseram, if we have found favor in your sight, se a gente se a gente achou favor nos seus olhos, deixa essa terra ser dada aos nossos servos por possessão. Não nos traga, não nos faça passar através do Jordão. Então, tá tudo aqui. Eu não vou meter muito isso daqui não, mas vamos ver mais a análise que ele vai fazer aqui. Então, de acordo com a análise do autor, né, essa edição anterior aí, ela conta somente um quarto, ela tem um quarto aí, de toda essa narrativa que a gente viu, é só um quarto do texto que realmente é o texto original. Então, esse crescimento dramático do texto bíblico aí não seria de surpresa. Por quê? But what evidence is there to justify reconstructing the text as I've done? Então, qual seria o propósito aí de reconstruir todo esse texto conforme ele fez aqui, né? Em negrito, itálico e tal. Me perdi aqui. A still popular approach in biblical studies attributes the remarkable length of this account not to textual growth, but to the combination of independent documentary sources. Um estudo assim que atribui esse crescimento desse texto, essas atribuições, essas coisas todas acrescentadas aí nesse texto, eles atribuem isso a uma combinação de fontes documentais, tá? E não um crescente da narrativa. Então, assim, não é uma narrativa que foi crescendo, né? Eu vou contar uma historinha. Eu começo, aí eu vou indo, e aí eu tenho um fim. Não, na verdade, existe um texto básico, foi acrescentado algumas coisas, né? Então, foram fontes que foram combinando aí com essa narrativa. For example, there seem to be two beginnings to the story. The first in verses 1a and 5, and the second in verses 2 and 4. Então, parece que tem dois começos nessa história. A primeira nos versos 1a e 5, e a segunda, o segundo começo, nos versos 2 e 4. Então, tá legal a gente ver aqui, né, nos versos 2 e 4. Então, no verso 1, né, e os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado.
Vieram, pois, os filhos de Gad. Então, no verso 2, parece que veio de novo, começou outra coisa de novo. E os filhos de Ruben falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, aos chefes da congregação, dizendo, né? E aí vai. E aí no verso 5 é quase igual. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Ok, então vamos ver aqui. Ó. O que ele está fazendo aqui, o autor, ele está expondo assim algumas das suas teorias. Então, o seguinte, o que ele chama assim com o termo alemão de Fortschrittblumen, agora eu não sei falar alemão, né? Tem um nome alemão para isso que ele está, essa análise que ele está fazendo, é esse nome aqui. Então, ele vai explicar o que, que é isso. Então, to expound upon what they deemed to be the text's salient points. Então, ele está expondo o que eles consideram que são pontos salientes, ou são pontos extras. Para corrigir isso, in their estimation, might leave the reader with a false impression. Né? Então, para corrigir essas linhas aí, eles podem ter dado ao texto aí, aos leitores, uma falsa impressão. Então, o relato ele começa com o contexto das tribos, com esse contexto aí. Então, as tribos pedindo para ficar ali do outro lado do Jordão, na terra oriente ali, porque eles tinham gado, né? Então, the untested question addressed in the first line is: what was it about these two tribes in particular that occasioned their petition? Então, o que foi que essas duas tribos em particular quiseram fazer essa petição? Por que que as outras 10 tribos também não quiseram se estabelecer naquela parte? Em resposta a esse narrador aí, dessas duas histórias, os fatos that the reader needs to know. Então, são dois fatos aí que os leitores precisam saber. Os Rebeunitas e os Gaditas, eles tinham um grande gado. Eles possuíam um gado, né? E essa parte oriental aí era ideal para esse gado. Então, in this first verse, or at least half of it, então nesse primeiro verso, parte do original, do relato original, seria muito difícil de explicar por que os escribas, nesses textos, renames the subject, renomeia o sujeito. Ao invés de incluir uma simples formulação, and they said. Então, aqui que está ali no verso 5, né? E eles disseram, they said, eles disseram. Então, por que eles não simplesmente, por que ele dá tudo isso de novo? Falar assim, não, porque a tribo de Gad está pedindo isso, para que dê essa terra em possessão. Porque simplesmente eles falam assim, eles falaram. É isso que ele quer dizer aqui. É uma simples palavra em hebreu, né? Que sempre estava nas narrativas, era comum nas narrativas hebraicas aqui, bíblicas. Então, de acordo com essa prosa, com esse estilo de narrativa, the remaining of a subject is repetitive unless the intervening details cause confusion about the subject's identity. Esse sujeito aí que fica se repetindo o tempo todo, né? Ele vai acabar dando detalhes aí, causando confusão de quem que é realmente a identidade desse sujeito. Porque tá falando, a tribo de Gad pediu isso, não sei o que lá pediu aquilo, aí vai confundindo um pouco, né? Pode trazendo alguma confusão aí. Então, nessa sessão, nós fomos, não, we were told who the actors are just 2 lines earlier. Então, nessa sessão, a gente aí viu esses dois atores. Quem eram esses dois atores em 2 linhas antes? And they are still the ones performing the action in the directly preceding line. E eles estão ainda performando a ação, né? Tomando a ação aí, fazendo essa ação na linha precedente.
But if the account had originally begun in verse 2, então, se esse relato aqui, essa narrativa, originalmente começou no verso 2, there would have been no way for a later scribe to compose a new introduction. Então, não haveria espaço aqui para um escriba compor uma introdução sem primeiro identificar o sujeito. Even if it produces uninfelicitous repetitions with what follows. Mesmo que isso produzisse uma repetição infeliz do que se segue. Então, note que no verso 1a, o escriba, ele muda a ordem de Rebeonitas e Gaditas. Essa ordem, ela corre contrariamente to the remaining of the account, ao fluxo aí desse relato. Yet, it conforms to the canonical orders of the tribe. E também, né, ela se conforma aí com a ordem canônica das tribos. A introdução no verso 1a provavelmente pertence a um acrescentamento aí. Um acrescentamento aí, engraçado, né? Acrescentou alguma coisa depois, né? Foi acrescentado depois. E não no seu estado composicional aí, no original. Given what we observe in other biblical and ancient Near Eastern texts, conforme a gente observa nos textos mais antigos aí. This assertion is unsurprising. Essa asserção, ela não traz surpresa nenhuma. Então, note também que as tribos também têm gado no verso 4, enquanto whereas they have a very large number of cattle in verse 1a. Então, todas as tribos têm gado. Enquanto que eles, né, os gaditas e os rebeonitas, têm um very large number, é muito maior número de gado. Tá? No verso 1a. Então, deixa eu só pegar aqui o verso 1a, né? Ali seria a primeira parte. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em grande quantidade. Very large number. E na 4, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Então, esse é o verso 4. Então, the earlier supplementing verses 2b and 4, então esses suplementos aí, tem uma coisa que fala, né? Está me fugindo essa palavra, uma coisa que foi acrescentada, esses versos que foram acrescentados aí, harmonizam o relato com as expectativas dos círculos sacerdotais aí. Here, as so often in the Pentateuch, these circles wanted their readers to understand that. Então, esses círculos sacerdotais aí, geralmente, frequentemente, queriam que os leitores entendessem que, in keeping with the theocratic model of governance they promoted, eles queriam manter aí aquela visão de que Deus é que estava fazendo tudo. Tá? Então, um modelo teocrático da coisa, de governança aí. E as tribos sabiam que a petição deles, que eles estavam pedindo aí, needed to be presented not only to Moses. Eles não podiam ser apresentados somente a Moisés, mas também ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação. Tá? Então, essa visão sacerdotal aí, né? The priestly imprint can be felt not only here, but also in Moses' initial denunciation. Então, essa imprint aí, que é isso que a gente fala, essa impressão sacerdotal aí, ela pode ser sentida também na denúncia de Moisés, nos versos 7 ao 14. Então, o verso 7 aqui, ó. Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Deixa eu ver aqui. Opa, até o 14.
Nossa, fugiu. Peraí, só um minutinho. Aqui, no verso 10. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir. E aí vai, essa é a parte que ele está falando aqui. Então, se esse círculo sacerdotal aí quis trazer uma grande complemento aí para esse relato, com essa agenda, eles têm uma agenda que assim, é Deus que está falando, não é só Moisés, viu? Essa é a vontade de Deus. This is a consequential point. There can be no doubt that much of the Pentateuch derives from priestly scribes. Então, não há dúvida que muito do Pentateuco deriva aí desses escribas sacerdotais, trabalhando em favor do templo. Eles começam o trabalho deles, talvez, muito antes da destruição do reino de Judá, em 587, antes da Era Comum, before Common Era. Mas eles aparecem que estão florescendo aí no período pérsico, quando um novo templo assume assim o papel central na governança de Judá como uma província imperial. Então, dos produtos aí dessa atividade literária é que esses scholars, esses estudiosos, já se identificaram aí as a brief yet a highly nuanced, é breve, mas uma alta nuance narrativa dessa história antiga aí de Israel. Essa narrativa foi provavelmente não uma camada suplementar, mas uma fonte independente que foi eventualmente adicionada aos materiais mais antigos para criar o Pentateuco. Complicado. Não, hoje eu tô achando mais simples, Tati. Hoje eu não estou falando muito inglês. Estou dando mais o geralzão, né? É porque senão fica muito difícil de entender, Sim. né? Acho que assim fica melhor, né? Então, Sim. nesses primeiros rascunhos aí dessa narrativa que foi produzida nesses círculos sacerdotais aí, where would they have originally appeared in the narrative of Numbers? Então, como eles originalmente apareceram na narrativa de Números? De acordo com a reconstrução aí do autor, esse relato começa com as duas tribos se aproximando de Moisés e apresentando a sua petição. Se nós temos favor aí na sua visão, nos deixa, que nos seja dado a nós e aos nossos servos por possessão, e não nos façam passar o Jordão. Esse aqui é o verso, né? Então, essas adições explicitamente nomeiam o desejo do território, porque eles tinham necessidade disso, né? Então, conforme a narrativa vai crescendo aí, e também no resto do livro, um montante aí de material suplementar in the preceding 10 chapters, nos 10 capítulos anteriores aí, nos distanciam da sua localização original aí. Okay. Então, nessas linhas de números 22, 1 e 25, 1A, elas são mais antigas. E depois a localização aí que se mudou para números 21 e números 32, nós esperaríamos um narrador que renomearia esse território ao invés de simplesmente referir a ele como esta terra. Essa observação pode ser indicada que o ator aí, that the author of our account, o autor desse nosso relato, não viu um problema em linkar essa terra, né? This land é esta terra. To the plains of Moab, as planícies de Moab, no outro lado do Jordão e Jericó. Então, alternativamente, pode indicar alguma coisa que está faltando na nossa análise aí.
Deixa eu ir para frente aqui. Então, aqui. There's plenty room for debate of these matters. The distance separating the tale of the Transjordanal tribes from the conquest accounts in chapter 21. Então, tem muito espaço para debate aí nessas questões, né? Então, a distância separando aí o conto das tribos transjordanas, que é a tribo de Gad, Manassés e Ruben, dessa conquista do capítulo 21, essas tensões nesses textos são problemas que todos eles vão ter. Então, any reconstructions involves a huge blocks of diverse materials spanning the books of Numbers. Então, qualquer reconstrução envolve um grande bloco de muitos materiais espalhados no livro de Números e Deuteronômio e Josué. E é muito improvável que esses textos originais aí conectam esses episódios anteriores a essas fontes que foram transmitidas por séculos sem serem alterados. É claro que se alterou alguma coisa, né? Então, the older edition of the tale appears to have been very concise and probably does not belong to a source. Então, essa edição mais antiga aí desse relato parece que não foi muito, foi mais conciso, né? Foi muito conciso e provavelmente não pertence a uma fonte, or at least not to one of the conventional demarcated documents, né? E não precisamente a uma fonte demarcada convencionalmente. É mais provável que essa edição mais antiga foi composta como um suplemento desses relatos dessas conquistas, no capítulo 21. E tem uma proximidade maior aí, before the intervening material were composed, antes desses materiais tivessem essa intervenção aí. Aí aqui, ele tem Tribes Before Kings. Ele vai falando mais uma vez sobre o relato de números aí, 32. Porque Moisés, ele ficou muito enraivecido, né? Ele ficou com raiva. Mas para que vocês vão ficar aqui do lado do Oriente, se esse é para vocês ir para a terra de Canaã? Então, vamos ver aqui. Então, without the additions, the account would leave the reader wondering about what motivates the tribe's petition. Sem essas adições que foram acrescentadas aí nesse relato de números 32, né? Poderia deixar o leitor aí pensando o que motivou a tribo de Gad e Ruben aí a fazer essa petição para Moisés. Eles estavam tentando aí fugir das suas obrigações de guerra, né? Eles não queriam ir guerrear. In the same way they turned a deaf ear to Deborah's call to arms. Então, no livro ali de Juízes, tem o relato de Débora, né? Que foi também uma profetisa ali. E ela tá falando assim, vamos lá, que nós precisamos lutar, nós precisamos conquistar essa terra aqui. Vocês estão aí surdos para isso, né? This indeed is the first thing Moses asks when he begins his indictum in verse 6. Então, é justamente aqui que Moisés falou assim, peraí, como assim? Vocês querem ficar aí por quê? Vocês não querem ir guerrear? Não, vamos lá, vocês têm que guerrear. Tá achando o quê? Né? Já é a Canaã, já é o paraíso aí? Tem que ajudar os irmãos, né? Então, os escribas sacerdotais, eles efetivamente exoneraram as tribos dessa intenção desonrosa. Né? Assim, não foi nada disso, eles não queriam fugir. Né? First, by reframing the petition, and then by prefacing a new line to the introduction. Então, assim, primeiro porque eles estavam reformulando a petição e depois porque eles estavam prefaziando, nossa, não sei falar essa palavra em português, uma nova linha, uma nova introdução. Provavelmente aqui tirado de Deuteronômio 3:19.
Então, aqui, we have to take a step back to appreciate the historical fiction. Então, vamos apreciar aqui um pouquinho dessa ficção histórica. Os reis de Israel, eles tinham conquistado os territórios leste ali do Jordão. E durante esse tempo, né, esses territórios, eles foram colocados em lugares como com as comunidades antigas de Israel, que antes Israel tinha vivido. The Mesha Stele, essa aqui é a Estela de Mecha. Então, Estela é tipo uma pedra assim que tem algumas inscrições que foram encontradas. Então, isso aqui já é um relato arqueológico, né? Então, a Estela de Mecha, ela mostrou, ela deu esse extra-bíblico relato aí, né? Ela trouxe essa prova extra-bíblica aí, que estavam carregando a história do relato bíblico. Então, ela provê aí invaluable clues for understanding ancient Israel's political relationship to this Transjordan. Então, ela trouxe informações muito importantes e pistas muito importantes para entender essa política aí dessas tribos que ficaram do lado leste aí. E ela foi descoberta em 1870. E foi um monumento que foi inscrito aí, was set up in circle, mais ou menos em 840, antes da Era Comum, antes de Cristo, para comemorar esses triunfos militares e esses projetos desses governantes da Transjordão, do Transjordão, das tribos transjordânicas. E eles enlarged his kingdom of Moab, e eles enalteceram aí o reino de Moab. É só para a gente relembrar, então, Gad aí é o nome de um dos filhos de Jacó, assim como Ruben, né? Então, Gad is the name of one of Jacob's 12 sons, whose descendants occupied the territory in the Transjordan. E eles ocuparam esse território aí do lado oriental do Jordão. Então, de acordo com a Estela de Mecha, né? However, o povo de Gad, eles habitaram no território chamado Atarote. Lembra que eu falei dessa cidadezinha aí, Atarote? Então, eles habitaram essa cidadezinha de Atarote de um tempo imemorial. Então, depois, essa Mecha, essa Estela aí, ela fala que o rei de Israel, likely Ahab's son Jehoram, came and laid claim to his territory. Então, depois, provavelmente, Ahabe e... eu não sei o nome desses em português, eu realmente esqueci. Vieram e clamaram esse território. Tomaram posse desse território e fortificaram um chefe dessa cidade de Atarote. O nome aqui é Kirbetz Atarus. Mas, com a ajuda dessa deidade nacional, a Mecha, ela capturou a cidade e matou todos os guerreiros da cidade for the welfare of the god Chemosh and Moab, que era o deus... Ai, esqueci o nome também. O deus de Moab, acho que era aquele que tinha aquela boca grandona, não era esse? O Chemosh? Eu não lembro se era esse. Acho que eu tô confundindo com o outro. Que botava as criancinhas lá na boca, lá. Tinha um sacrifício de criança, né? Tinha um que era assim, tinha uma bocona, aí eles faziam um sacrifício. Acho que eu tô confundindo, deve ser outro, esse aqui, de Chemosh. Então, assim, eles foram, então, nessa estela tá esse relato, assim, que os guerreiros, né, eles acabaram com essa deidade aí, com esse demônio aí, com esse deus aqui. Então, recently, an altar was discovered at Atarote bearing an inscription that may bear on these events. Então, recentemente, um altar foi descoberto em Atarote, carregando uma inscrição que pode conter estes eventos. Então, na base do relato de Mecha, parece provavelmente que o território e as pessoas de Gad vieram identificados como Israel no nono século.
quando os governantes de Onrid, da dinastia Onrid aqui, conquistaram a região e fortificaram Atarot. O livro de Samuel também data essa primeira aparição aí dessa tribo e to the inaugural moment of Saul's reign, no momento do reino de Saul. Então, ali bem mais para frente, né? Com Saul, eles reconhecem que essas tribos estavam ali, né? Mais de um século antes do reino de Onri e Ahabe. Um rei amonita que atacou a cidade de Jabed-Gileade e, desperate for help, desesperado por ajuda, os habitantes dessas cidades procuraram uma assistência militar dos seus vizinhos aí, israelitas, cruzando o Jordão. Então, em resposta, Saul ventures across the river to rescue them. Veio para ajudar esse povo que estava lá, cruzando o Jordão. Read on its own, the account suggests that these inhabitants were not Israelis. Read on its own. Nossa, read. Então, lendo esse relato, ele sugere que esses habitantes não eram israelitas, tá? Em 1 Samuel 2. Então, o manuscrito bíblico descoberto em Qumran, as well as the retelling of the event of Josephus, e também num relato de Josephus, revela que mais tarde os escritas tentaram reconciliar esse relato de Samuel com o livro de Juízes, que descreve a destruição dessa cidade. In the new and improved versions of the story. Então, numa nova e melhorada versão da história. Saul embarca nessa missão para salvar os israelitas que viviam além do Jordão. Esses israelitas são identificados explicitamente como membros das tribos de Gade e Ruben. E eles fugiram de Jabesh de Gileade para se refugiar depois da internecine warfare depicted in Judges. Dessa batalha aí descrita em Juízes 21. Okay? Que desovou a cidade, despopulacionou a cidade. Então, são relatos. Então, a gente está vendo aí que existem relatos extra-bíblicos que comprovam que realmente a tribo de Gad e Ruben estavam vivendo aí e ficaram por muito tempo do lado oriental do Jordão, né? Então, a evidência de Qumran pressupõe um trabalho de uma geração anterior que integraram essas comunidades transjordanianas nessa narrativa da nação. Então, The Ancestor Stories in Genesis, a história ancestral de Gênesis, identifica Gad e Ruben como os nomes dos dois filhos de Jacó, né? Dos dois filhos dos 12, né? Dois dos 12 filhos de Jacó. As such, they are the ancestors of the two tribes, assim como eles são os ancestrais aí dessas duas tribos, também chamada de Gad e Ruben, que foi parte do povo de Israel durante o Êxodo. Então, o relato de Números cria, assim, então, uma ficção bem esperta para explicar como essas tribos vieram parar desse lado ao invés de cruzar o Jordão com o resto da nação. E Gad e Ruben had developed into tribes that possessed large herds. Então, Gad e Ruben, eles se desenvolveram excepcionalmente aí porque eles cuidavam muito do gado. E eles pediram a Moisés permissão para se assentar aí nesse território. Então, com respeito a Atarote, o relato também fala que os gaditas construíram uma cidade ao mesmo tempo que a conquistaram. Séculos antes, the reigns of Israel's kings, séculos antes do reinado dos reis de Israel. E, antigamente, né, nessa época aí, Israel não tinha rei, né?
Mas depois, quando a gente vê os reis de Israel aí, a gente vê que existem resquícios dessas duas tribos desse lado. Então, essas tribos aí, elas respondem com uma versão de Números em 32, elas prometem to lead the way into battle, serving in the peerless role of the vanguard. Então, assim, elas são uma vanguarda para conquistar aí a outra parte da terra de Canaã. Before the Israelites, until we have brought them to their place. Então, eles se propuseram a ser essa vanguarda, essa batalha de vanguarda aí, determinada para conquistar a terra de Canaã. Certo? É isso. Acho que paremos por aqui. Tem mais uma partezinha aqui, mas acho que, basicamente, acho que essa é a mais importante desse capítulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, né? Então, essas tribos aí de Gad e Ruben, elas lutam como uma vanguarda do Deus de Israel, né? E nas suas negociações aí, Moisés estipula que por causa deles participaram dessas batalhas, eles realmente participaram, né, para ocupar esses territórios aí, então eles realmente podem possuir essa terra que foi prometida aí para Deus, que Deus prometeu a eles, né? And the tribes themselves will be exempt of obligation to não sei falar isso, né? Tetragrama Israel. Então, eles foram isentados aí da sua obrigação com Deus e com Israel. Então, meio que eles ficaram isolados, né? Ali do lado oriental. Certo? Porque depois a gente vê ali, né, que tem Israel e Judá, né, sempre na outra parte do Jordão, e não muito na parte oriental. Acho que é isso. Dá mais uma olhadinha no mapa aqui. Eu gosto de ver o mapa, porque eu me identifico. É bem aqui, né? Que depois vai ficar aqui Israel desse lado, né? Deixa eu ver, acho que eu tenho um outro mapa aqui. Não. Isso, aqui o reino de Israel, o reino de Judá, né? Você vê que fica a maior parte, fica para cá, né? Do reino de Israel, né? E essas duas tribos aqui, elas meio que somem ali. Então tem o reino de Israel aqui e o reino de Judá, que foram os dois reinos muito importantes ali depois dos reis, né? Da época dos reis. E que Saul foi lá ajudar os irmãos, cruzando aí o Rio Jordão. Interessante, né? Interessante esse relato aí. É isso. Perguntas, Tânia? É melhor? Mais fluido? Hoje sim. Então tá bom. Mas assim, é mais interessante também hoje o texto, né? Eu também achei mais interessante de ver essa tribo, né? E assim, geograficamente, porque às vezes a gente vê muito o relato em números, para a gente fica assim uma coisa tão chata, né? Ah, eles foram, quiser cruzar Israel, mas onde que é isso, né? O que está acontecendo? Por que que Moisés ficou tão bravo? Porque não era a terra prometida, né? A terra prometida era cruzando o Jordão, que era a terra de Canaã. Lá é que era a terra prometida, né? E aí as outras tribos não, queriam ficar ali de boinhas, queria atravessar o Jordão. Mas é legal, eu gosto que o mapa também ele dá uma clareada pra gente. Clareada. Uma Porque se localização bem. você não vê o mapa, você fica meio perdido. Mesmo lendo, né, aqui no livro, se você não vai no mapa, fica muito esquisito. Fica meio estranho. Da localização, né? Uhum. Muito É bom. isso aí. Então, deixa eu só parar aqui.